Vamos falar sobre DS Agente. DS Agente é o agente de inteligência artificial, tá? Então, nós vamos em automação, DS Agente, e aqui nós vamos criar o agente. Então, você pode colocar o nome, eu utilizo a OpenAI. Então, aqui nós colocamos a chave API. Eu fiz um vídeo falando aí sobre como pegar essa chave API, vai estar no vídeo API, e aqui a inteligência artificial que nós vamos usar. Hoje, no momento, aqui está gastando menos tokens. Tokens, para você entender, para quem não está acostumado, são a base de energia que a inteligência artificial gasta para fazer as respostas. Então, tudo isso é pago para a OpenAI com base numa quantidade de tokens. Via de regra, é com base na utilização aqui. Então, nós temos uma utilização muito grande e não gastamos tanto aqui de tokens OpenAI. Então, hoje nós recebemos cerca aí de 150, 200 leads por dia, e os tokens nós gastamos em média 500, 600 reais por mês. Então, hoje o mais barato é o GPT 4.0 Mini, que ele vai suprir as necessidades aí, pelo menos para atendimento. Tá? Cada tipo de inteligência artificial tem uma função e uma expertise diferente. Então, aqui nós colocamos as instruções do negócio. Eu gosto de configurar pelo outro lado, que eu vou mostrar para vocês, mas primeiro a gente tem que criar o agente. E aqui a base de conhecimento. Podemos colocar alguns documentos para que a inteligência artificial se baseie o conhecimento com base nesses documentos, né? Então aqui é a temperatura do agente. Quanto maior a temperatura, mais o agente ele sai fora do script, ele é mais criativo. Então, o ideal é deixar a temperatura 1, que ele vai seguir mais padronizado conforme o prompt gerado. E aqui o tanto máximo de tokens que pode ser consumido nas respostas. Aqui é máximo de mensagens no histórico. Aqui a inteligência artificial ela vai puxar, por exemplo, a quantidade de mensagens para basear o contexto da informação. Então, eu coloquei 10, então ele analisa 10 mensagens para trás para seguir o contexto ali da conversa. O delay para a resposta, aqui é o tempo que a inteligência artificial demora para responder. Então, o ideal é deixar uns 3, 5, para parecer mais humano, né? Porque o humano não responde na hora. E aqui, ignorar algumas mensagens nos primeiros segundos. E aqui a opção de responder ou não contato já com o ticket de responsável. Então, o que quer dizer isso? Se tem um responsável atrelado ao card ou o cliente, a IA não vai dar resposta. Se você deixar assim, muitas vezes a inteligência artificial entra no meio da conversa e faz respostas ali para o seu cliente. Dividir em blocos, então aqui a mensagem será picada, ou se você ligar essa opção, se você deixar desligado, ele manda em um único texto. Aqui tem de processar imagens, então a inteligência artificial ela pode ler imagens. Isso gasta mais token, mas dependendo do negócio, é muito bom, porque ela dá aquele tom de ser mais humano. Então, quando o cliente manda uma imagem, ela lê, interpreta e dá o contexto na conversa. E desabilitar o agente quando responder fora da plataforma. O que é isso? Se você responder pelo celular, o agente será desativado. Então aqui nós vamos criar o agente. Então ele vai gerar esse daqui. A minha agente chama Carmen, por exemplo. Então eu vou aqui entrar na Carmen. Então a Carmen, você vê aqui o nome dela, o provedor, que é onde a gente está utilizando a OpenAI, aqui a chave, aqui o modelo, e aqui aquelas opções que a gente ligou. E aqui seria aquelas instruções. Então, aqui você vai construir o prompt, ou seja, o canal, o que o seu
a gente precisa saber. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, nesse caso, os dados do escritório, coloquei aqui as áreas de atuação, os horários de atendimento, o nome dessa inteligência artificial, qual que é a função dela, qual que é a missão. Ela é uma SDR, ou seja, ela qualifica os leads para a gente, o que, que ela pode fazer, o que, que o SDR faz, o que, que ele não faz, os dados que ele precisa coletar. Aqui, as características da personalidade, como a gente deve atender, as regras de segurança. Então, aqui é o prompt, como ela funciona, para ela não apresentar alguns erros, para, por exemplo, enviar mensagens com colchetes, porque tem como você configurar para ela responder com base em variáveis. Então, aqui você vai colocar todas as opções. E de uma forma simples, esse prompt é um prompt extenso, mas você pode construir mais simples, tá? Nós temos um template que eu vou enviar aqui também que para vocês se basearem na construção. Então, o mais é possível criar por aqui a construção da base de conhecimento e instruções do agente. Você pode colocar assim, por exemplo, uma loja de sapato. Se o cliente quiser comprar sapatos igual, aí vamos colocar aqui, ó, adicionar uma tag, a gente responde e coloca a tag, por exemplo. Aqui as tags que eu tenho é de advocacia. Vamos pôr, aguardando documentação, por exemplo. Aí coloca a tag sapato. Aí ele vai fazer dessa forma aqui, ó. Olha lá. Se o agente fizer isso, igual a colocar uma tag. Então, você pode criar várias dessas. Você pode colocar, se acontecer isso, você vai transferir o ticket da fila. Aqui, ó, você vai transferir para a fila tal, para a conexão tal, por exemplo. Então, aqui a transferência de ticket seria de filas. Eu gosto de usar fazer uma fila para cada colaborador. Então, ela envia para a fila. Então, ó, para agendar horário, aqui tem os horários disponíveis. Então, você precisa configurar a agenda lá. Então, se o cliente perguntar sobre horários disponíveis, aí você coloca aqui enviar horário disponível. Essa tagzinha aqui. Enviar funil DS Voice. Então, as configurações de mensagens rápidas. Você pode criar um funil. Nós vamos falar uma aula sobre isso. Transferir para a coluna do CRM. Então, se ele fizer isso, você vai enviar para a pipeline. Pré-vendas, coluna tal. Então, aqui ele vai transferir para essa coluna. Tem a opção também de salvar variáveis. Se enviar o nome completo, salvar a variável nome. Se pedir sapato, a numeração, anotar a variável da numeração, por exemplo. Transferir requisição HTTP. Isso daqui é uma configuração que você pode fazer uma configuração externa para fazer uma requisição externa. Aqui já são prompts mais complexos. Randomificar canal, por exemplo, soltar canais aleatórios. Se acontecer isso, você envia para esse ou para esse canal randomificado. Por exemplo, você pode pôr um número para cada colaborador e ser distribuído entre os números. E finalizar atendimento. Se você vê que é por exemplo, que quem está falando com você é uma outra inteligência artificial, ou se já entendeu que não é cliente, que é uma pessoa que está chamando errado, o comando de fechar e finalizar o atendimento. Então, nós temos também alguns atalhos com base em digitar os códigos, como barra, transfer e o nome da pipeline. Então, eu vou deixar os códigos anotados aqui também. Então, aqui você vai configurar tudo que o agente tem que fazer. E qualquer erro que o agente for apresentando durante o atendimento, por exemplo, você vai ter que vir e alterar aqui a base de instruções do agente. Então, isso daqui você vai trabalhando conforme for interpretando e entendendo alguns erros no agente
e você vai adaptando cada vez mais. Aqui também, sempre lembra de salvar, aqui também tem um analisador de ações, que é um subagente que corrige algumas coisas. Então, já tem até um prompt padrão aqui de regras que pode colar para ele não fazer alguma, para ele não errar, tá? Follow-up. Follow-up é quando o cliente chega, o lead chega e ele não responde ou você precisa retomar este contato. É possível fazer esse follow-up. Aqui você liga ele, né? Vamos criar um novo. Então, tem a opção de criar um novo, fazer um follow-up manual, ou ele vai mandar uma mensagem padrão, de forma automática ali, mas padrão. Então, ele fazer um acionamento uma vez só por lead, ou fazer recorrente até ele responder uma vez só por dia, e aqui você colocar o tempo de espera para que seja acionado esse gatilho de forma automática. E nós temos o follow-up generativo. O que ele faz? Com base nas últimas 10 conversas, ou você pode até aumentar o filtro, ele faz o chamado novamente dentro do contexto da conversa. Então, se o cliente, por exemplo, pediu um sapato e ele não respondeu mais, o agente de inteligência artificial vai retomar esse contato perguntando se ele não vai querer o sapato. Então, ele é personalizado. E da mesma forma, você cria aqui as instruções para esse agente trabalhar. Então, tem a opção também de fazer único, uma vez por lead, recorrente, uma vez por dia e o tempo de espera. E você vai adicionar. Aqui é o follow-up automático do agente. Temos também na configuração, vamos falar em base de conhecimento. Aqui nós podemos colocar os arquivos em que o agente pode inspirar, ou os arquivos de base de conhecimento mesmo sobre o produto. Então, você pode colocar aqui, vamos supor, um catálogo. O agente também falar sobre esse catálogo. E aqui também nós temos uma interligação com planilhas Google. Você pode ter uma planilha Google onde o agente alimenta essa planilha ou ele retira dados da planilha. Por exemplo, você pode fazer um controle de estoque aqui. Então, o agente ele vê o estoque que tem sobre aquele determinado produto, ele gera a venda e retira do controle de estoque. E aqui também temos outras requisições externas, que é possível fazer integrações com outros sistemas via API. Então, aqui seria a base de conhecimento. Então, ele pode tomar conhecimento com base em documentos ou planilhas. Temos as ferramentas. Aqui, nós podemos ver os tickets, em que o ticket é o lead, que está ativo com a IA, com responsáveis que ela está lá, ela está conversando ainda, mas o responsável já tem atrelado, e os sem responsáveis, então tem como aqui desativar com responsáveis, desativar todos, etc. Aqui nós temos os agendamentos. O que é isso? Se você ligar aqui agendamentos, você precisa ter uma conta atrelada. Então é importante ter a conta Google atrelada a um usuário. Lá na coluna, lá no usuário, você coloca a conta Google dele e pode liberar a agenda. Vamos colocar aqui, por exemplo, Dr. Augusto. Ele vai liberar a agenda do Dr. Augusto. E aqui a configuração da agenda. O que isso quer dizer? Que a IA ela vai fazer os agendamentos de forma automática. Então, por exemplo, se você tem um salão de beleza e tem atendimentos por horário, você pode criar a sua agenda Google, disponibilizar para que a inteligência artificial faça todo esse agendamento. Ela mande os horários, fale com o cliente e agende aqui. Então, aqui você vai configurar, por exemplo, com o colchete, o nome do contato, que é a variável, o nome da reunião, tipo de reunião, as informações, que vai ser o título da reunião. Então, também o prazo de duração da reunião, qual calendário que vai entrar,
Aqui o tempo mínimo de antecedência que pode ser agendado, o tempo máximo de antecedência, aqui uma mensagem de confirmação com o cliente. Então você pode incluir também convidados, aqui adicionar os convidados fixos para esta agenda, liberar os dias, entre outras configurações, e pode também configurar o follow-up, ou seja, antes da reunião, a inteligência artificial entra em contato e pergunta se está tudo certo. E por fim, aqui você pode testar o seu agente, conversar como se fosse uma pessoa externa conversando e ver como ele está se comportando. E lembre-se de salvar. Então, quando criarmos o agente, ele vai estar aqui. Como que esse agente faz, como que ele funciona? Para ativar ele, você precisa plugar em alguma fila. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, tem a fila de triagem. Quando que esse agente funciona? Eu pluguei aqui, ó. DS agente. A Maria Eduarda, então, ela opera quando cai o lead, o cliente, dentro dessa fila. Então, eu configurei ela para ela tirar da fila quando ela identificar qual é o canal correto, quem deve atendê-lo. Então, ela vai transferir para outra fila e automaticamente se desativar, ficar inoperante.